Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque agora além das lives, YouTube, Facebook, temos também o podcast, né, que você pode ouvir aqui o conteúdo que eu estou disponibilizando, uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm comentado, dando sugestões. Tem sido realmente uma experiência assim incrível. Cada vez mais eu conheço aí pessoas, né? Estou conhecendo novas pessoas, descobrindo antigas histórias, novas histórias, e é uma alegria muito grande poder disponibilizar e poder participar disso, né? Então quero agradecer a todos aí. Hoje nós teremos uma presença mais do que especial aqui, alguém que está envolvido nas principais produções da história do louvor congregacional aí do Brasil, discos históricos. Então estaremos conversando daqui a pouco com Gerson Ortega, descobrindo, relembrando algumas histórias. Então sejam todos muito bem-vindos. Ele já chegou aqui, como diz a brincadeira, né? Ele já está entre nós. Então daqui a pouquinho, assim que ele mandar aqui, que aparecer para mim a solicitação, vamos começar essa viagem na história da música com um dos seus mais importantes participantes. Muito bem, seu Gerson, tem aí peraí, deixa eu tentar mandar. Você viu aí um convitezinho que apareceu? Acenar, e embaixo apareceu outro. Participar desta conversa. Manda para cá, que aí eu incluo você. Tenta aí, senão eu mando para você agora e você manda junto e não circula. Aproveitando aí para perguntar, turma, vocês estão ouvindo bem? Tá aqui Mr. Enio. Enio, hoje tem, rapaz, Gerson Ortega aqui. Vamos falar muito de produção e de alguns marcos na história da música, viu? Prepara aí que hoje tem história, e história muito boa, como tem sido a marca aí dessas conversas, né? Então, vão se achegando, a turma tá chegando. Conseguiu aí, Gerson? Senão eu te chamo daqui. Deixa eu ver. Tá aí outra fiel aqui, a Brenda chegou lá do Recife, como dizem alguns. Vão sentando que hoje tem coisa fina. Aí chegou. Como todo dia, né, gente? Vocês estão na história da música cristã aqui no Brasil e tenho certeza que seremos edificados mais uma vez. Olá! Olá! E aí, estão me ouvindo? Bom, estou te ouvindo. Você está me ouvindo também? Estou te ouvindo bem. Estou só arrumando aqui que eu tentei primeiro pelo computador, não rolou. Agora pelo iPhone deu certinho. Certo. Eu vou até estabilizar aqui a conversa. Eu vou suspender só um pouquinho os comentários. Daqui a pouco eu libero de novo, porque diz a lenda que desativar comentário ajuda a estabilizar aí algumas coisas, né? A gente vai tentar, daqui a pouco eu coloco. Mas primeiro, Gerson, quero te agradecer pelo privilégio, né, de poder conversar com você hoje nesse assunto apaixonante que é a história da música cristã no Brasil. E você que é uma das figuras aí que fez e faz história. Então, estou muito feliz de poder conversar contigo. Prazer todo meu, Ramon. Estamos nos conhecendo agora, né? Exatamente. Eu vi vários nomes que você colocou aí, o pessoal mesmo dos pioneiros da turma que, né, primeiro abriu a picada e fez a estrada, asfalto, tudo, para hoje o pessoal andar a 150, 180, né? Então é importante fazer isso, porque depois que uma estrada é asfaltada, ninguém quer saber mais quem que fez, né? Não interessa. Interessa correr nela e ir embora. E eu acho que esses homens e mulheres aí que você tem convidado são gente muito especial. E eles não podem ficar de fora, mas de jeito nenhum. Então, achei muito legal a iniciativa, agradeço mesmo você estar fazendo isso. O brasileiro não costuma ter muito, como é que é? Não é muito de história, né? Acho que está melhorando um pouquinho agora, mas eu mesmo, durante muito tempo, tem uma frase que eu costumo dizer, eu não sabia que eu estava dentro da história ou que eu estava fazendo história. Eu não tinha nem essa noção, né? Hoje, muitos anos depois, a gente começa a ver que sim, que estava no meio desse negócio aí, né? É verdade. Inclusive, eu fiz a semana retrasada, eu fiz uma com a Zaf, né? E ele falou bastante em você.
E vou fazer sexta-feira uma segunda com ele, né? É muita história, assim, Aham. e vai dar para fazer uma nova conversa. Segunda-feira eu fiz uma com o Bené, que mandou um grande abraço para você. Falou, mande um abraço na gravação aí, diga para ele do meu carinho. Eu falei, farei. Né? Grande E tem Bené. sido realmente bem bacana descobrir. E eu começo, Gerson, sempre com uma pergunta para todo mundo. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho? Tá. Felizmente, eu nasci em lar cristão, meus pais já falecidos eram cristãos, e toda a minha formação, assim, desde pequenininho, foi igreja, cristão, tudo mais. Aí, na época, né, estamos falando de uns aninhos atrás, minha mãe viu algum talento e tal, e ela me pôs para estudar piano. Né? Hoje você tem todos os tipos de estudo de escola, moderna, clássica, pós-moderna, não sei o que, não sei o que lá. Na época não. Na época era o tal do conservatório, que era para onde você ia estudar música, música clássica. E dos 6 aos 15 anos eu estudei música clássica e me formei num conservatório aí, Conselheiro Lafayette, tal, aqui em São Paulo. Felizmente, junto com isso, eu tinha ouvidos, né? Os tais dos ouvidos. Então, com os ouvidos, eu ia procurando outras harmonias que me satisfizessem, que não eram os clássicos. Tá? Então, muita coisa em cassete, muita coisa em long play, né? Que eu punha para ouvir, tentava fazer o que os caras estavam fazendo. César Mariano, Wagner Tiso, Nelson Aires, um monte de grandes maestros aí que a molecada de hoje acho que nem conhece, mas deveria conhecer, porque esses caras são músicos de verdade mesmo, né? Música moderna misturada com clássico, misturada com tudo, que eu acho que é uma alternativa fantástica, assim, essa interligação de tudo, né? Aí, 15 anos eu terminei e minha professora queria que eu fosse fazer uma especialização para ser concertista, era o único caminho que tinha, né? Só que ela ia tentar, em 2 anos, uma bolsa para mim, para ir para a França, para estudar lá. Naquela época, isso tudo era muito mais complicado do que hoje mandar uma mensagem por e-mail para os caras e falar: escula, vocês têm bolsa aí para o curso tal na Índia? E aí você vai para a Índia e tudo bem, né? Não era assim. Então, eu tinha 15, 16 anos, na época eu fiquei com medo de ir embora do Brasil. Falei: não, não vou sair daqui. Meus pais também ficaram meio assim. E aí eu fiquei por aqui mesmo. E aí, incrivelmente, eu resolvi fazer medicina. Estou de volta nela hoje, passei por 20 anos de ministério aí viajando, como pastor, como ministro. Não perdi isso, mas assim, hoje eu não recebo exclusivamente da igreja, né? Não estou nesse momento. E estou com a medicina, estou com a acupuntura, também incrível para muitos cristãos, mas hoje a coisa já está um pouquinho mais calma. E tô paradíssimo agora, porque acupuntura por internet, só se eu atirar as agulhas para os caras, ver se eu acerto, né? Então tá difícil a situação também. Ó, tem gente da minha igreja por aí, a Cris, gente chegando aí também. Valeu, Ah, seja valeu, bem-vindo. Cris, bem-vinda. E rapidamente é isso aí. Assim, teve uma época que junto com a medicina, foi a época que eu estava assim, no auge, que o pessoal chama, em termos de arranjador. Então, eu participei de mais de 100 projetos, ou como arranjador, ou como músico mesmo. E foi muito legal. Então, muito desse povo que vem conversar contigo hoje, como o Bené e outros, Azaf, fiz um monte de coisa com ele, um monte de arranjos. O pessoal da Sara Nossa Terra, o Bené estava lá na época também. E aí vai, né? Também na década de 90 teve o Semente, né? O Grupo Semente, que foi uma iniciativa, 90 nada, acho que foi 80, década de 80, Plantando a semente, fruto, não é? plantando a semente, E o fruto da criação. semente. O que esse grupo tinha de interessante na época, claro que hoje não é nenhuma novidade, mas a gente começou a fazer instrumental também. Uhum. Instrumental gospel, né? Então, havia muita gente, até na própria igreja, na teologia das igrejas, que questionava a música sem letra, se isso aí poderia edificar as pessoas, se isso poderia abençoar as pessoas. Então, nós passamos por esse probleminha também. Na época, eu costumava usar o texto de Davi e falava: olha,
Não acredito que Saul tinha os CDs do Davi, conhecia todas as músicas dele. E a Bíblia só diz que ele tocava com as suas mãos, né? Quando a Bíblia é meio pleonástica, você tem que prestar atenção. Que ele tocava com as mãos, não ia ser com os pés ou com a boca, como o Steve Vai, né? Mas a Bíblia diz que ele tocava com as suas mãos. Então, é sinal que provavelmente era instrumental. Ele não cantava para o Saul. E os espíritos imundos saíam dele, né? Sim. Então, esse foi um dilema da época. Hoje, instrumental, todo mundo faz, gospel na boa, mas nem sempre foi assim. Tentando reconstruir um pouco do pano de fundo, você disse que ouvia, né? E citou algumas pessoas. No ambiente de igreja, quais eram as referências? Você disse que não se adequava muito já. Como é que era a música nesse contexto eclesiástico, nessa fase? Quais seriam as referências? Olha, até, sei lá, não vou nem ficar muito desse, não vai todo o tempo, mas não tinha. A primeira que surgiu, assim, que eu vi, que eu comecei a gostar, porque o pessoal usava, começaram a fazer salmos, a fazer canções, assim, cantar salmos e tudo mais, que não existia na época, né? Só tinha cantor cristão, harpa cristã, um monte de coisa desse tipo. Foi o Maranata, o grupo Maranata Music, né? Que realmente também me trouxe bastante inspiração e desafio, veja você, para começar a compor, porque brasileiro não compunha naquela época, né? Tudo era versão. Se não fossem os hinos, começou com a Maranata e depois foi surgir Vencedores por Cristo, que ficou assim, veio também do Jaime Camp e ele foi uma época também que começou a rolar o tal do Jesus Movement, lá nos Estados Unidos. Não sei se com certeza você estuda música cristã, você sabe disso. E nesse movimento começou a se converter muita turma dos hippies, né, dos malucos, muito cantor famoso de rock, um monte de coisa, começou todo mundo a se converter. Óbvio, com isso começaram a surgir as canções deles. Maranata foi uma coisa mais... Antes disso, ainda era grupo meio parecido com o que surgiu de Vencedores depois, tipo, sei lá, 10, 12, 20 pessoas cantando, mas já usando bateria, já usando violão, fazendo uma coisa mais moderna, né? Fora de igreja, de piano e órgão. Então, olha, que eu me lembro, cara, foi a primeira, assim. Primeira referência, depois veio Jesus People, o pessoal vieram para o Brasil, aí você começava a ver uma banda mesmo, com baixo, com batera, guitarra, você já falou, nossa, que legal, olha isso aí, como os gringos fazem legal os negócios. E foi uma época também muito de Deus, realmente, foi um movimento de Jesus mesmo, muita gente se converteu, foi muito bonito esse movimento. Lembra? Tem Pois não. Tem um disco de vencedores, um ou dois, assim, que é muito visualmente falando, né? Que é aquele Fale de Amor, que tem a capa assim, a arte. Amor. Isso Isso aí eu não aí. entrei, não. Eu era um pouquinho mais novo ainda, né? Mas não, eu sei. Tem outro. Se eu fosse contar também tem uma pegada já. Fosse Disso que contar você é está uma falando. marca, como você pode ver. Se você olhar lá, tem canções que são traduzidas. O Ralph Carmichael era um cara muito manjado na época e era também um pioneiro, assim. Ele era um Uhum. maestro, tudo, mas ele começou a fazer umas loucuras, assim, que começou a agradar. E eram coisas novas, bonitas, mesmo com orquestra, né? Nas Pegada, estrelas. arranjos. Ele foi um cara muito importante nessa época e trouxe influência também, se eu fosse contar, que foi, se você olhar lá, você vê que tem algumas músicas traduzidas e algumas músicas já do pessoal nosso, do Guilherme e por aí vai, do Nelson, desse pessoal. Então você via algumas traduzidas do Maranato, outra traduzida do Carmichael, outra não sei o que lá. Acho que a própria Fale do Amor, não sei se é a tradução do Carmichael, tem várias traduzidas. E aí Sim. começou a surgir esse negócio aí de... Ah, a Edjane está aí também. Oi, querida. Que bom que você está aí. Aí começou a ter esse mix, né? Então começaram a surgir long plays com música traduzida cristã e com alguns corajosos que arriscavam jogar a coisa lá. Aquela... Oh, meu Deus, que eu acho que é do Se Eu Fosse Contar.
Tarara está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores. Era um salmo, né? Foi o Gui que fez esse negócio aí. É, Despertar é, esse saltério, né? essa Despertar, música ó é Deus. Aí super era coisa completa, nova. é isso aí. É porque vai ter um. Inclusive, vamos entrar logo nisso. Como é que você entra em Vencedores? Como é que se inicia a sua história com Vencedores? Foi bem legal. Eu já estava na faculdade de medicina, segundo ano, por aí, mas não larguei a música, claro, a gente não consegue, nem quer. E eles faziam, né? Eles faziam seleção de pessoas, né? Para participarem das equipes de férias. Era muito legal esse projeto, porque não existia, na verdade, né? Hoje, qualquer igreja, qualquer, assim, no bom sentido, qualquer igreja tem uma boa banda, né? Se precisar, vai para a rua, grava CD. Isso já hoje não é mais, né? Não é mistério. Na Uhum. época, não. Na época, você com um grupo musical, numa penitenciária, você num grupo musical, numa universidade mesmo, num salão de uma universidade ou no campus da universidade, esse treco ninguém fazia. Não existia isso, né? Então, a Vencedores surgiu com essa proposta, treinamento dos cristãos que estavam nas igrejas, jovens, que participavam desse projeto. Então, eles faziam, era muito legal, eles faziam uma tour. Nessa tour, a maioria das vezes você ia, obviamente, em igrejas, você era hospedado pelos irmãos, não tinha cachê, não tinha hotel. Eu lembro uma vez que eu dormi numa casa de uma senhora lá no sul e voltei tarde do programa e ela tinha um baita cachorro na entrada da casa e eu tocava campainha, não conseguia entrar. E na casinha dela também, que era uma mulher muito simples, eu tomei banho de panela. Ela tinha a panelinha lá fora com os furinhos, então você enchia de água em cima e tomava banho. Coisas muito interessantes. Viajar de Kombi, que já por si só é um mistério, né, cara? Nossa, Viajar realmente. 6, 8 horas num dia de Kombi, 80 por hora com aparelhagem, com a turma toda junta, era uma baita escola. Então, a minha primeira viagem com vencedores foi na 16ª equipe, e daí, a partir de lá, assim, hoje em dia diriam, me descobriram, né? Então, a gente fazia alguns arranjos lá, o pessoal gostou e tudo mais, e daí eu tenho até num quadrinho aí o primeiro. Ixi, como é que chamava os pequenininhos mesmo? Os compacto. Compacto. Primeira gravação que eu fiz foi um compacto duplo de Vencedores por Cristo, e que foi, inclusive, o projeto aí para depois fazer o Se Eu Fosse Contar. Eu não participei do Se Eu Fosse Contar porque foi uma equipe de um ano, né? Que o pessoal foi, viajou, e durante essa viagem eles gravaram esse LP. Então eu não participei por causa disso. Um monte de gente trancou faculdade, tudo. Eu, na época, eu não podia trancar. Eu estava num ano meio complicado da faculdade para trancar. E não fui. Mas foi a minha primeira viagem. Depois disso veio, Se Eu Fosse Contar, e veio a equipe de vencedores de um ano, que viajou o Brasil todo. Foi um projeto muito legal. De lá saíram pastores, saíram missionários. Isso que eu acho que é o principal, na verdade, né? O projeto do Jaime estava alcançando seus objetivos. Ministros de música, pastores, missionários. E, claro, vários deles, como um Guilherme Kerr da vida, como um Jorge Camargo, como um João Alexandre, como um Ademar de Campos, como toda essa galera participou de Vencedores e depois, né, bora. Compuseram, compõem até hoje, a Audacélia, e vai embora. Um monte de gente querida, assim, com grande dom e capacidade, continuaram. E muitos deles estão até hoje, né? Alguns viraram pastores, missionários, quer dizer, foram cumprindo o projeto de Deus, e foi assim que eu entrei. Depois disso, eu participei da 23ª, que foi um pouquinho mais para frente, e daí depois a gente começou o projeto do Semente, daí então com Vencedores eu participava mais para gravações mesmo. Gravações, arranjos, tal. Eles pediam para a gente estar junto e participar. Você comentou aí, né, desses que se destacaram, fora a influência naqueles que você não vai conhecer nunca e que fizeram aí as histórias particulares. Até destacar o Tiago aqui, que ainda agora ele deu um testemunho de que uma palestra que ele viu de você em 96 e incentivou. Eu tenho compartilhado algumas músicas dele aqui na linha, são assim belíssimas.
né? E ele colocando aí, então, uma das referências dele, né? Você. E nessa história com vencedores, é engraçado que realmente muitos saíram dali, nem todos ligados à música, mas Sim. saíram. Então, eu estudei na Teológica, eu fiz a Teológica, e lá eu fui aluno do Itamir. Eu nunca cruzei Eu, com você, não? sim, Já cruzei com sim. você, né? E Vencedores por Cristo, eu trabalhei lá de 96 a 2003. Eu trabalhei com Batista, Tá, trabalhei na expedição, nos eventos. tá E tem uma caindo a particularidade. ficha agora, ô Ramon. Você me desculpa aí, porque você mudou, eu Não, claro, obviamente também mudei. Tô te achando agora. bastante. Agora eu tô te achando. É isso. Então ali eu tava. Meu primeiro emprego foi em Vencedores. E Tá. ali eu me apaixonei pela questão da música. Eu acho que E quando a gente. tô lembrando do teu rosto daquela época. Eu acho que é até isso aí. Tô chegando lá, tô chegando lá. É isso aí, carreguei muita caixa do Para Sempre e do Mundo Afora. E aí, por Nossa. exemplo, estão até comentando, o Itamir Neves, que hoje é da Transmundial, ele Mimi? foi daquela. É isso aí, ele foi daquela geração do Se Eu Fosse Contar, inclusive, é daquela época. Sim. Quando eu descobri isso lá no que o Assir falou comigo, que ele era da equipe, eu fui procurar na hora a foto dele lá, que ele é toda aquela parte teológica, né? E Vencedores foi esse celeiro, Cara, a minha primeira exatamente, né? equipe Vencedores foi esse foi celeiro. com ele, Ah, cara. Minha primeira equipe foi com ele. como é que é? O pastor Itamir. A minha primeira equipe que eu viajei, o Itamir estava junto. E eu era dos moleques, né? Ele era já dos caras, mas ele, o Ivailton, tal, eram os caras mais, assim, os líderes Uhum. da equipe e tal. Então, de vez em quando, ele me dava umas pegadinhas, assim, eu era cabeludo, meio, né? Tal. Lembro bem do Itamir, encontrei Ele, muitas vezes com ele depois. Ele está na Transmundial, né? Ele Na tem um Transmundial. programa, ele escrevendo livro, está bem bacana. Eu queria que você contasse, porque na sua história por vencedores, você vai passar. Você falou de um marco, que é o Se Eu Fosse Contar, e você trabalha diretamente em um outro grande marco, que é o de Vento em Popa. Então, esse é tem uma história curiosíssima, porque o Se Eu Fosse Contar teve repercussão, claro, pessoas que olhavam aquilo, mas o de Vento em Popa no primeiro momento, ele foi um LP bem combatido, inclusive, né? Como é que foi essa transição das versões para 100% música nacional? Até te conto umas histórias, não sei se já te contaram. Na época, teve pastor que quebrou o LP no púlpito, né? Você sabe disso? Não, eu sabia de algumas lojas que devolveram. Quando chegou o DVD, naqueles anos que eu entrei em Vencedores, no início, na metade dos anos 90, começaram a ser remasterizados os LPs e lançados em CD. Então eu peguei CD. toda essa fase dos títulos voltando. E aí eu ficava sabendo das histórias. Quando chegou o CD do De Vento em Popa, que o Assir foi lá, olhou, aí ele contou algumas. Ele disse que algumas livrarias devolveram as compras porque era um disco mundano, né? Era um negócio complicado. Rapaz, foi. Ó, galera que esteja ouvindo aí, que tenha, sei lá, menos de 40 anos de idade, ou 30 ou sei lá o quê, foi pesado. Aquela época foi pesado, porque era isso, era o conceito de música sacra e música mundana, e os ritmos estavam começando a se entremear com uma visão de pregação do evangelho. Então, nesse long play teve um chorinho do Pimenta. Oh, como é boa, oh, como é bela a vida. Tararararararara. E usou com cavaquinho e tudo. Você imagina o horror que caiu sobre o povo evangélico. O próprio tema, o De Vento em Popa, né, é uma MPB, assim. Total. Quem conheceu MPB4 era MPB4. E total. E o Aristeu, com aquele sotaque dele lá de Goiânia, lá do Rio de Janeiro, sei lá de onde, parecia meio um Chico Buarque, então ficava um treco assim meio esquisito, sabe? E teve muita resistência, sim. Por um outro lado, você vê como é o que você falou. Nas casas, quem estava ouvindo, que comprava, eu encontrei muita gente depois que vinha falar, pô, os acordes, dissonância, não sei o quê. Eu lembro que na época que a gente gravou, vinha às vezes alguém conversar comigo, falava, escuta,
aqueles acordes que você faz não estão meio errados, não. Sabe? Os caras não tinham... A turma não tinha descoberto ainda a sétima, a nona, sem ser a sogra, né? Não tinham descoberto ainda, entendeu? E a gente começou a usar bastante isso aí. Isso era uma marca minha, porque era meu jeito de tocar. E aí espalhou. E aí, claro, graças a Deus, tinha quem gostava também. E os que gostavam falaram, nossa, como é que é esse negócio? Você faz isso em música de crente, em música de igreja, como é que é? Até não cristãos me procuravam, né? Várias vezes. Pô, cara, legal essa tua música, mas isso aí é de crente? Como é que é esse negócio? Conta para mim, explica, né? E o De Vento em Popa também, na minha maneira de ver, ele foi uma marca porque ele foi o primeiro long play totalmente brazuca, assim dizer. Todas as músicas brasileiras compostas por brasileiros. Então, ele marcou muito, chacoalhou muito e marcou muito, né? Curiosidades, tem milhares delas. Algumas delas, por exemplo, o Guilherme Kerr tocando baixo. Foi um evento, o Ele Guizão que fez o tocando baixo. baixo. Foi? Ele que fez o baixo no De Vento em Popa? Ele fez vários, né? Não foi só ele. Acho que, não sei se o Dimas acho que não fez. Não sei se o Dimas fez, ou o Jorge Camargo também, que depois no Semente, cara, o Jorge tocava baixo, pra você ter uma ideia. Jorge Camargo tocando baixo. De jardineira, assim, jeans e tal, uma loucura. Então, mas para completar a tua ideia, realmente eu achei que uma marca pela a total brasilidade do projeto. Entendeu? Foi tudo brasileiro, acabou. Aí já não tinha mais nada importado, traduzido. Entendeu? Então, como é que... De quem partiu essa ideia? O Sérgio Pimenta estava em Vencedores. O De Vento em Popa é a primeira gravação do Sérgio por Vencedores ou ele já tinha participado antes? Eu acho que foi a Você primeira. lembra? Eu acho que foi A primeira, né? O Sergião Como é também foi que... descoberto mais ou menos na mesma época que eu. Nós somos grandes, ele me faz muita falta, nós somos grandes companheiros de dissonância, sabe? Pô, era lindo isso aí. Uma coisa... Não sei se eu achei outro cara igual a ele. Ele chegava com aquele vozeirão dele, ó, meu, ó, aqui, ó, cara, não sei o quê. Saía tocando, aqueles tracks tudo doido, nada previsível. Eu tinha que falar, ó, repete aí que eu não peguei tudo. Como é que Então, foi? Porque Pimentão assim, era... tem uma questão que eu sempre ressalto que é importante, que na música, eu vou usar a expressão aqui, na música secular, a MPB naqueles anos, ela era muito forte, ela era referência, é o que você colocou, os nomes que você citou há pouco, então o Brasil, ele consumia isso, né? Como é Sim, que foi bastante. chegar dentro de uma missão que já fazia história, os Vencedores já estava ali, já era Vencedores, já tinha aquele nome, e vindo de um americano, partir mesmo para essa questão, agora as nossas composições. Foi algo assim que vocês sentaram e vamos fazer? Ou isso naturalmente foi vindo de cada um? Como é que foi isso? Que bom que a gente faz essas conversas, porque daí é quem honra, honra, né? Isso aí, em princípio, meu, foi o coração de um gringo que era muito brasileiro, que era o Jaime. Foi, já. Então, o Jaime veio com uma visão, né? Ele estava com a... Oh, meu Deus. Ele veio pela... Qual que é aquela uma lá que faz encontro todo ano também? Esqueci o nome. A Cepal? CEPAL. Ele veio pela CEPAL como missionário, só que aí a visão dele era uma missão para jovens brasileiros, tal. E quando surgiu, ele foi o maior estimulador. Eu lembro no Se Eu Fosse Contar, ele já estava empurrando, falando, gente, põe música de vocês têm música também? Que músicas vocês têm? Ele já foi empurrando. Quando chegou no De Vento em Popa, o Jaime saltou de alegria. Então, ele é um cara, que Deus o abençoe muito mesmo, que era gringo, mas não era, sabe, gringo, gringada total. Ele era um gringo fantástico, sabia organizar as coisas como um bom gringo faz, mas ele era brasileiro de coração. Ele entendeu que ele era um missionário aqui e a proposta dele era fazer o Brasil encontrar o seu caminho de música. Então, assim, graças ao Jaime, eu vejo isso, porque, óbvio, você pode imaginar, com toda a resistência que existia na época, tinha que ter uns caras mais velhos também que bancavam, né? E o Jaime foi um. Claro. Foi o primeiro. Depois, claro, foram chegando outros, gente muito querida, que entendeu o que Deus estava fazendo e foram apoiando também.
Mas foi o Jaime, cara. O Jaime. Ele falou, não, vocês têm que fazer músicas de vocês, têm que criar suas composições e tal. Pô, e aí era só tacar o foguinho, né? Pimenta, Guilherme, Jorge. Meu, era só dar o Nelson, só dar um foguinho. Jorge Heder, falecido também, queridaço. Uhum. Quanta música a gente canta Fantástico, daquele homem lá. Eu fui fantástico. no sepultamento dele, foi uma choradeira danada, cantamos só a música dele. Uma coisa assim, sabe, que precisa mesmo ser contada, né? As gerações têm que Exatamente. saber disso. Agora, outra curiosidade que eu tenho Fala. vocês fizeram um disco, o disco é um espetáculo. Inclusive, uma vez eu até vi essa entrevista, o De Vento em Popa ele entra na lista de discos não só no meio da música cristã, ele entra como referência no meio da música de modo geral. O Ed Mota, uma Bem, vez, elencou o De Vento em Popa como referência, né? tô sabendo. Fiquei Vocês, até impressionado, assim, né? Porque ele vocês ouviu fazem uma anos depois, obra-prima. né? Isso, a sonoridade. Vocês fazem uma obra-prima e não é aceito nesse primeiro momento. Depois vira, né? Depois o Depois vi. disco volta e tal. Mas como é que foi para vocês esse pós, assim, tipo, ó, o disco não foi, pastor quebrando em púlpito, livraria devolvendo. Como é que isso foi para vocês? Porque nessa mesma época, tem, se eu não estou enganado, falhar a cronologia, vai entrar aí nessa época o Louvor um e também um pouco depois o Tanto Amor. São discos que estão nesse caldeirão. Como é que foi a cabeça de vocês? Pois é, Ramon, eu fico pensando, às vezes é bom você ser um garotão, entendeu? Porque aquilo que eu estava fazendo, Deus sabe que nós estávamos fazendo, realmente eu posso te dizer com toda segurança que vinha do coração. Não tinha rádio evangélica. Não tinha como você. A única forma de tentar pagar todo o custo de estúdio, tal, que você não tinha estúdio em casa, né? Pra você explicar, né? Não tinha computador, você fazia tudo em casa, ia com uma pré-produção, chegava lá, pimba, não tinha nada disso. O estúdio era muito caro, eram períodos de 6 horas, aquele negócio todo caro pra caramba, você gastava às vezes, como a gente gasta, muitas vezes 1 hora, 2 horas só acertando o som de bateria, dos instrumentos, blá, 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 pronto. Aí tinha mais 4 horas para fazer rolar, né? Acabou. Não tinha toda a capacidade computadorística aí, que você errou uma nota, o cara corrige a nota para você, você nem precisa tocar de novo. Mas deixa eu voltar para a tua pergunta. Como é que foram esses? Então, o que eu estava dizendo, esse grupo, Ramon, às vezes até por alguns mais novos, hoje acho que já está tudo em paz, mas por alguns mais novos em anos atrás, a gente foi mal entendido. Eu achei que em algumas entrevistas eu era mal entendido, porque eu falava para o pessoal que a nossa intenção era pura. Eu não quis dizer que a deles não é. Mas é que a gente, mesmo que a gente fosse ruim, todos nós precisamos de Deus mesmo, todo mundo é ruim. Agora, mesmo assim, a gente não tinha os recursos. Então, como é que Uhum. um LP acontecia? Era viral, na linguagem de hoje, era boca a boca. Né? E vencedores indo se apresentar nas igrejas que permitiam que se fosse. Eu fui em muitas igrejas com o grupo, quando a gente viajou de férias também, que a gente chegando na porta, o pessoal falava, olha, só que aqui nós não podemos ter bateria, vocês nos desculpem. E a gente ia com o pandeirinho, com o triângulo, na boa, deixava a bateria na Kombi lá, e beleza. Porque a nossa intenção também não era arrombar as portas da igreja e falar, agora é nós. Que às vezes Entendi. existe um pouco. Igreja não é isso. E esse grupo, assim, como era um grupo de começo, cara, era todo mundo assim, sonhador, entendeu? Então eu lembro como que a gente quase foi uma composição em grupo do Guilherme, né? Porque ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa música do Gui saiu dentro da Kombi. Enquanto a gente ia viajando, a gente ia decorando textos bíblicos, porque a viagem era longa pra caramba, haja papo. Então o Gui chegava, tá bom, hoje nós vamos decorar aí 14 versos de Colossenses. Aí
estava no meio fertilíssimo, decorava o texto, o cara já saía com a melodia, o outro já saía com as primeiras frases. Então, eu posso até jogar um pouquinho de um romantismo, assim, sabe? Era uma coisa assim muito, sei lá, tá, pô, estamos compondo, Deus está nisso, é a Bíblia, a palavra de Deus, então vamos ir essa melodia e não sei o que lá. Foi um período que hoje eu olho para trás, vendo toda a história até agora, uns 30 anos pelo menos, ele foi um período da ingenuidade, assim, digamos. Ninguém recebia dinheiro por isso, até então. Não estou dizendo que é errado também, mas eu estou contando a história, né? Ninguém recebia nada por isso. Uhum. E Era então o que algo. nós fazíamos não tinha como. Tá bom, às vezes pode ser, você ia numa igreja, tinha um monte de menina bonitinha lá, estava cantando ou tocando lá, você era tentado a se achar o cara. Tudo bem, isso acontecia mesmo. Uhum. Mas muito mais do que isso, como às vezes sendo um cantor gospel, você ir para um motel com uma das garotas que deu bola, ou etc, etc, etc. Não tinha, cara. Nós não éramos mais santos. Mas a nossa forma de caminhar nisso, nós estamos em outro plano, assim. Meu, é a nossa música, nós estamos juntos, vamos compartilhá-la com os outros. Ponto, entendeu? Entendi. Só avisando o pessoal aqui, eu suspendi os comentários, gente, é por causa realmente da conexão, tá bom? Para ver se estabiliza. Até teve um comentário aqui, você perguntou se eu já tinha me visto, né? E eu pastorei numa cidade que você conheceu, e eu vou te dizer por quê. Eu fui pastor em Curimatá, no interior do Piauí, e você já foi lá Lá pela de Cristã. Salvador? Salvador. Eu pastorei, exatamente, eu pastorei a Igreja Batista, eu sou pastor batista. Eu tô na região de Teresina. E aí o pessoal até comentando aqui, você esteve lá uma época, né? Já foi lá algumas vezes. Então, quando eu saio de São Paulo, eu vim pastorear no Piauí. Hoje eu estou na cidade de Timon, que é Você Maranhão, está no mas Piauí? eu tô falando aqui da região de Teresina. Que legal, cara. Eu tive em Teresina uma vez também. Uma vez. É, É, com a cristã da família lá, quem estava lá era o Beto, pastor Beto, Roberto. E eu fui um fim de semana sim, lá para ficar com ele. eles. Pois é, eu Calor, conheço a turma da calor. Tava Cristã de aqui, morrer de muito. calor naquele negócio lá. Mas, querido, muito querida a cidade. Muito querida. Faz parte. Então, voltando, como eu te falei, tem tudo isso do tanto amor, de vento em popa. Gente em Só popa. que aí surge eu não consigo lembrar se o Louvor 1 é antes do de vento em popa ou não. Você lembra? É que o um Eu foi não. o. É, eu acho que Se foi. alguém Eu acho que foi, foi. né? Tá. Eu acho que Porque foi. o Louvor 1 ele é naquela pegada das versões. Você tem muita versão, né? O Louvor 2 já é diferente. O Louvor Por 2 isso, já é uma. por isso que eu acho que foi antes também. Também acho. Agora, o tanto amor tem pescador, por exemplo, né? Que é assim de uma brasilidade, é aquela questão do estilo e tal. Linda. Nessa época, você poderia dizer que assim, o de vento em popa quebrou para o tanto amor entrar? Porque o tanto amor ele não foi rejeitado, pelo contrário. Inclusive, você fez os arranjos do tanto amor também, né? Fiz vários. Aquela abertura, assim, nossa, eu lembro menino mesmo ali, com 6, 7 anos. Eu lembro de ouvir a abertura, quando a glória do Senhor for vista, aquela introdução, aquele arranjo, negócio ali maravilhoso. Glória de Deus é um negócio assim absurdo, né? Lindo, lindo. É uma música que você escuta hoje, assim, nossa. E o Tanto Amor não teve a rejeição que o De Vento em Popa teve. Isso que eu ia te Ou dizer. não? Isso que eu ia te dizer. Eu acho que também, se você olhar os arranjos e a estrutura das músicas, e posso te dizer com toda certeza que não foi proposital, tá? Não tinha um Uhum. produtor lá dizendo, ó, vamos maneirar aqui, porque a igreja está rejeitando lá. Eu não lembro Ok. de nada disso, mas nada mesmo. Então, assim, foi, ah, de repente, Deus mesmo, né? Você vê, teve vários arranjos de cordas, tinha umas pegadas de algumas músicas mais calmas, assim dizer, 4x4, umas coisas mais tranquilas, com arranjos muito bonitos. Maestro, esqueci o nome dele, mas
O Roberto Bomilcar também participou, e um grande arranjador também, um pianista fantástico, ele participou de alguns arranjos também com a gente. Então eu acho que a cara do Tanto Amor era brasileira, mas era um Brasil mais calmo aí, vai. Ah, o Tanto Amor tem um dos discos para a turma que às vezes não linka, né? E alguns realmente bem mais jovens. O Tanto Amor também tem a primeira gravação de Você Pode Ter, por exemplo, que o João Alexandre depois, né, gravou e muita gente gravou. Então é um disco, ele é exatamente de 1980, se eu não estou enganado. Acho que é de 80 mesmo. Ele é um disco muito importante nessa questão das músicas nacionais. Você trabalhou assim, ou ficou mesmo, até qual disco da série Louvor? Quais são os discos da série Louvor que você tem ali arranjos, trabalhou, tocou, cantou? Você é melhor historiador que eu não, não sei tudo isso, não. Mas eu sei que até, acredito, o número 4 ou 5 por aí, eu fiz alguns arranjos. Como depois a gente começou o Semente, nessa mesma época a gente estava trabalhando o Semente, participei do tributo a Sérgio Pimenta, para quem está perguntando. Até teve aqui antes o Melquiades, ele comentou que você tem arranjos, não tem? É a música de Sérgio Pimenta, não é isso? O trabalho? Lá tem a música linda, A Moça do Poço, que tem o violão absurdo do queridão lá de Brasília. E ele fez uma coisa tão louca no violão, e depois os caras chegaram para mim e falaram, põe umas cordas. Eu falei, pô, vou pôr corda onde? Isso aqui é uma doideira. E a voz da moça que cantou, não lembro mais o nome dela, ficou tão lindo, cara. Aquilo lá, a Moça do Poço, né? De Brasília, quem que você falou? Do violão de quem? Quem é meu aqui? Meu Deus, e agora, hein? Ai, tô esquecendo todos os nomes. O cara de óculos, que tocava violão pra caramba. Oh, meu de Deus. Brasília? Oh, meu Deus. Não era não era o Carlinhos Veiga. Não era o Carlinhos Veiga, não. Antes Carlinhos dele. Veiga não tá. Oh, meu Deus. Bom, tem com certeza alguém. Kiko Fagundes. Kiko Fagundes? Kiko! Tá aqui, o Enio. Eu sabia que alguém ia lembrar. Kiko Fagundes. Kiko absurdo. Sim, quem quer saber um tanto de violão maluco, Baden Powell, coisa assim, é Kiko Fagundes. Vai atrás dele, porque você vai achar. Não. Então ele fez aquele violão, eu lembro que eu fiquei um dia entrando na harmonia dele, ouvindo o negócio, tá falando, meu, como é que eu vou tirar aqui primeiro violino, segundo violino, viola, contrabaixo, rabecão. Mas eu assim, modéstia à parte, porque a base dele era muito rica de harmonia, consegui achar um negócio muito doido. Eu fiz um contraponto do violão com as cordas. Até os músicos, que na época ninguém era cristão nem nada, me elogiaram. Ô, maestro! Eu falei, eu não sou maestro. Não, então, pelo arranjo, não sei o que lá. Você falou dessa questão, eu acho que vale lembrar que nessa fase da história da música, você não tinha... Hoje você tem os arranjadores ali, né? Eles normalmente eram maestros nessa época, né? A turma que fazia essa Ciro produção. Pereira, agora que eu lembrei. Ciro Pereira. O maestro Ciro Pereira fez os arranjos do De Vento em Popa. Então, ele não era cristão, nada. Ele era amigo do Roberto, irmão do Nelson Bomilcar. E ele fez arranjos lindos lá. Depois, no Tanto Amor, se não me engano, ele também entra, e talvez o Roberto, com os arranjos de cordas, né? Sim, eram maestros, em princípio. A maestro Costa Júnior, que fez toda a série lá do Morumbi, dos trabalhos do Morumbi. Missões e Adoração. Isso, Missões e Adoração. Eu estava em praticamente tudo lá também. E tinha maestros, sim. Maestros e nós. Então, é modesto, né? Então, eu estou tentando aqui, né? E o que eu tenho feito nessas conversas é realmente entendendo o tempo, mapeando. Você, vencedores, fica marcado por essa quebra com as músicas nacionais, clássico atrás de clássico. Se eu fosse contar De Vento em Popa, Louvor 1, Tanto Amor, série Louvor estoura. Eu cresci na década... Eu sempre fui de uma família evangélica, no caso batista, então estou te falando do universo tradicional. Tá, então, eu também, eu sou de formação batista. A série Louvor,
ela era a grande fonte dos corinhos, que o povo chamava nas igrejas, né? Então, nossa, o louvor 2, as congregações cantavam da primeira à última, lado A, lado B. Você lembra do retroprojetor? O pessoal começou a colocar retroprojetor para o pessoal saber o que era a música, porque não tinha no cantor cristão. Não tinha no cantor cristão, isso. Então, Vencedores, ele tem isso, o louvor congregacional da década de 80, da primeira metade, com certeza, é muito Vencedores. Vencedores realmente norteou aí. Você tem essa história com Vencedores, aí você acaba saindo, não sei se foi a fase que você foi morar fora, enfim. Mas aí eu descubro depois que você está entrando em um outro momento de louvor congregacional, não mais com Vencedores, mas agora nas comunidades. Você, juntamente ali com a Asaf, por exemplo, trabalha talvez no grande ícone da música de comunidade, a grande explosão, que é o Aliança, do Comunidade Goiânia, depois Coinonia. O Asaf te contou umas histórias de lá, não? Contou alguma coisa. Eu quero. Na parede. O Bené falou. O Asaf e o Bené falaram sobre isso. A gente gravou. E de repente. Ping-pong, gravador de 2, 3 canais. Você joga para o outro, junta para cá, passa para lá. Cheguei para ele e falei: Asaf, esse negócio não vai dar certo, cara. Vai cair a qualidade, vai ficar uma porcaria, não vai ficar bom. Saiu o negócio, incrivelmente. Como é que foi essa transição sua? Eu vou usar a expressão transição. Porque o louvor de comunidade já é um novo passo, já é uma evolução na questão da música. Não é desmerecendo, não, porque a série Louvor continua maravilhosa, mas já tem um elemento diferente do que era a série Louvor. O louvor de comunidade ele tem essa questão mais fácil, mais próxima de algumas coisas, e você está ali. Como é que foi isso? Então, aí eu preciso falar que, para mim, pelo menos a minha maneira de ver, o Grupo Semente foi muito importante. Né? Você precisa chamar o Nelson Bomilcar para vir aqui também, já veio? Não? Já chamei o Nelson Bomilcar, ele está com algumas dificuldades aí para fazer de manhã, mas eu quero fazer. Vá atrás dele. Porque o Semente, o Nelson é o dicionário do Semente, ele sabe tudo, sabe data, sabe as músicas, sabe tudo. Mas o Semente, para mim, foi mais uma transição, porque eu saí de Vencedores. E daí eu fui para o Semente. E o Semente, ele já tinha, entre aspas, algumas liberdades a mais do que Vencedores, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, o grupo não era um grupo de treinamento cristão para as igrejas, para os jovens das igrejas, que tinha que ter, obviamente, inúmeros cuidados. Eu lembro como eu conheci o corpo de Cristo no Brasil, foi por Vencedores. Então, eu também tive uma formação batista, na época eu estava na igreja batista, fui conhecer as irmãzinhas do Coque, a gente chegava lá para apresentação 5 horas da tarde, estavam todas elas ajoelhadas lá, mandando ver, orando por nós, e a gente montando a aparelhagem, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, né? Congregação nós não fomos, mas essas que eu estou citando são da Assembleia de Deus. Então, nessa época do Semente, a gente fez muito disso também. Só que aí não mais com essa proposta de treinamento, já era um grupo que visava compartilhar a música cristã. Como eu te disse, a gente acrescentou, aí começou a acrescentar um instrumental, que depois o Asaf entrou também, que depois Vencedores começou a entrar também. Então, eu preciso dar aqui um voto de louvor, de honra para a Semente, porque ele começou a esticar um pouquinho mais aquilo que... Quadrangular, isso mesmo, Edjane. Fomos na quadranga também, muitas vezes. O grupo Semente, ele tem, nos discos do Semente, eu não vou lembrar em qual, acho que no Criação, tem a primeira gravação de Teus Altares, por exemplo. Do Jorge. O Jorge comentou isso aqui. Eu fiz com o Jorge já. Jorgeão. Então, você vê, no Semente estava o Jorge, o Nelson Bomilcar, o Negão, amorosamente, o Pimenta, o Guilherme não veio com a gente. Mas tinha também o Ed Chagas e o menino lá de Campinas, o Arthur Mendes, que fizeram algumas músicas também, fizeram
Fizeram aquele que era um folk, assim. Tararatan, eu preciso encontrar outro caminho, outra vida. Sinceramente. Sinceramente, composição deles, pessoal de Bauru. Então, o Ed fazia parte da banda também. Então, com esse time, cara, assim, só eles já dava para acontecer muita coisa, né? Mas também a gente, mesmo assim, a gente cantava composições do Gui, obviamente, do Heather, vários. A gente ia cantando coisa de todo mundo, mas eu preciso falar que o Semente foi também mais um elo, depois de Vencedores, para caminhar também para a música comunitária. E aí, Entendi. preciso dizer também do Milad, que eu acho que foi uma iniciativa que surgiu também de Vencedores, com o João Alexandre, toda aquela galera, o Zé Prado, um grupo muito especial também, que fizeram missões com música, foram lá na Serra do Coiso, lá onde morria todo mundo, onde os Do caras Garimpo, extraíam Serra Pelada. Serra Pelada. Não, os caras, fantástico eles. É, dessa geração de vencedor, dessa fase de vencedores, vamos lá, vamos ver se eu estou certo. Você tem aí, tá me ouvindo? Ah, tudo bem. Sim, Grupo faltou o Semente, computador. Grupo Semente, Grupo Semente, Milad, Mensagem, surgiu também, Você sabe qual foi a todos ideia da nessa. mensagem, rapaz? Da Igreja Ah, Batista que eu fiz parte. Igreja qual? Batista Paulistana. Carlos Sider, essa O galera lá. Header também sai daí, não é? Hum? O Header também sai da Paulistana? Não, o O Heather Header era era metodista, né? metodista do Metodista. Manga. A Igreja do Manga, lá em Metodista. Santo Santo Amaro. Amaro. Santo Amaro. Rapaz, tem também nessa época, até citaram aqui, tem o Lágrima, que também é um trabalho experimental ali de vencedores. Você participou? Não, eu acho que Do desse Lágrima, aí não. foi o. Eu vou esquecendo o nome tudo. Desse aí foi o pastor, que hoje é pastor, que tocou. Lamartine e Pocella. Isso. É a minha memória, Ramon, beleza. Ah, sem problema. Na Martini Pozella. Se não me É a engano, o Lágrima Igreja era. Batista da Fé, se eu não me engano. Isso aí, É da Fé? Acho que é da Fé. eu acho que sim. A Igreja do Lamartine. Lamartine. Lamartine toca ainda, um piano também muito legal, com uma tendência clássica, né? Uhum. E que foi minha formação também. Mas, ele também tinha umas quebradeirazinhas, então no Lágrima foi ele que tocou, se não me engano. Então, no Lágrima eu não participei, eu já estava com semente e fazia alguns arranjos Palavra também. Viva. Palavra viva, obrigado. Isso, Palavra Viva, não é da Fé. Eu estava conversando com o Assir. O Assir ele tem acompanhado as lives. O Assir e a Lu estão na Itália, né? Sim. E aí até ele disse que tem um grupo de Facebook, ele até me mostrou uma postagem chamado Lágrima. E eu lembrei da questão do Lágrima. Quando eu entrei, o Lágrima, se eu não me engano, ele não foi remasterizado, eu não tenho certeza. Eu acho que ele não É, virou CD. acho que não. Ah, e eu perguntei para o Assir, né? Eu falei, Assir, o Lágrima, eu lembro que assim, ele teve algumas dificuldades no que diz respeito à questão de vendas. E o Assir ele comentou algo que eu achei bacana, falou assim, cara, era um disco à frente do tempo, assim, era uma proposta, era uma musicalidade que estava muito à frente. E vocês passaram muito por isso, né, nesse processo todo. Muito. Pra você ter uma ideia, vamos abrir o coração aqui, porque daí quem não sabe fica sabendo e é bom. Eu acredito, isso eu, claro, não posso falar dos outros, mas eu posso falar de mim. Muitas coisas e muitas ideias e muitos sonhos que eu tinha, alguns deles na época, não é que eu era um super cara, por favor, ninguém me entenda mal aí, por favor. Mas assim, eu tinha ideias e propostas musicais que para a época, de repente, elas não cabiam dentro da igreja, se eu posso falar assim. Não é porque elas eram tão grandes, é porque a forma que a igreja estava caminhando dia a dia não dava para entrar nos negócios desses. Então, não aconteciam. O Lachman pode muito bem ter sido algo desse tipo, e isso, para mim, na época, me trazia algumas dificuldades de compor.
porque, infelizmente, teve um tempo também, hoje eu acho que já deu uma acalmada, mas teve um tempo que surgiu polarizações com a MPB e com a música congregacional. E aí, Ramon, eu não sabia nem que lado eu estava, porque eu tô com os dois, eu tô com todo Nos mundo, dois. gravei com o João, gravei com não sei quem, gravei com um monte de gente, amo as quebradeiras de bossa, de tudo. Eu fui um dos primeiros que tocou esses negócios. Então aí vinha o pessoal muitas vezes, infelizmente, vinha alguns irmãos da comunidade, não, mas isso aí, pá, não sei o que lá. Então, toda essa tensão que houve, eu participei dela. E vou te dizer que para eu me considerar, em algum momento, compositor, pensando em letra e coisa assim, eu sofri demais. Eu falo, não, não, Ô, não sou esse Gerson, negócio. deixa eu fazer uma pergunta para você agora. É o seguinte, o tempo aqui ele está se esgotando. Você Vai ter pode que ter outro. continuar. Então, eu quero saber o seguinte: você pode continuar, tipo, agora para a gente abrir outra, ou como é que tá a tua agenda? Porque a gente nem entrou nessa fase das comunidades. Você pode falar um pouco Não. mais? Ou você tá. Como é que tá teu tempo? Podemos ir, de repente, mais uma meia hora, se você quiser. Certo. E também podemos marcar outra, cara. É um prazer. Vamos, com certeza, é muita história, muita coisa Tem a importante. Eu época de sei que o pessoal. missões depois, que você nem sabe ainda. Essa aí, acho que... Pois é, tem todo esse lado, né? Então, ok, então vamos fazer o seguinte. Não, eu vou Você que esperar manda, dar eu meio-dia. A gente sigo ainda tem as uns, ordens aí. Você que a manda. gente ainda tem uns minutinhos nessa. Vamos continuar conversando. Na hora que encerrar aqui, a gente abre outra para terminar. Então, como você falou, você jogando aí nos dois lados, nas duas pontas, vou usar essa expressão, né? Sim. Como é que foi, então? A sensação que a gente tem é que, obviamente, a música de comunidade ela é uma música mais simples. E você transitou tranquilamente nisso? Como é que você foi se parar nesse mundo das comunidades? Sua pergunta é boa e muito inteligente, esperta. Realmente não foi fácil, não. Porque, por um lado, é aquele negócio, né? É aquele dilema. Precisamos sempre fazer o melhor para Deus. Eu cansei de pregar milhares de vezes que fazer o simples não quer dizer que não é para Deus. Eu cansei de falar isso, né? E descobri também nos estúdios que muitas vezes a simplicidade fala muito mais alto do que todo aquele rebuscamento, aquela doideira que fica um zoom de harmonia que você nem sabe o que está acontecendo. Então, também não me entendam mal, por favor. Eu sou totalmente a favor da simplicidade, mas existe uma simplicidade que é rebuscada, entendeu? Eu chamo às vezes de simplicidade uma música que é super rebuscada, mas cada um tem o seu lugarzinho, não fica aquela baderna, todo mundo fazendo solo junto, todo mundo querendo mostrar o seu junto, aquela doideira tal. Até em grupos, né, instrumentais, bandas, cada um tem a sua horinha. A batera tem a dela, o baixo tem a dela, a guitarra tem a dela, o piano tem a dele. Isso é convencional. Mas na música cristã, como ela foi surgindo, ela foi aparecendo, ela não tinha, né, uma ordem. Agora seremos assim, agora seremos assado. Então foi difícil para mim, respondendo a tua pergunta, não tentando ser metido, explicando a minha cabeça, o meu mundo musical. Tinha horas que era difícil, sim. Mesmo para eu compor. Eu achava, às vezes eu fazia um negócio e tal, tinha uma melodia meio diferente, mas aquela melodia não era tipo Maranata, sabe? Não era tipo isso, não era tipo aquilo. E eu falava, meu, o pessoal não vai cantar isso aqui na igreja. Não é porque eu queria que cantasse minhas músicas, eu queria que cantasse na igreja. Mas a igreja era um outro departamento, né? Não tinha ainda tanta coisa de você cantar fora, de fazer shows, né? Isso aí é uma outra história também, lá do Dama Choque, daquelas doideiras toda lá, que de alguma forma nós participamos também. Mas então era uma outra mentalidade. Então você tinha os pastores da igreja. Hoje eu sou um também. Você tem que respeitar esse povo, né? A visão de como a igreja está caminhando, o entendimento de líderes, de pastores do que é música cristã. Ih, cara, então foi uma doideira. E para mim era difícil. Ó, segura aí. Pessoal, eu vi que alguns entraram, inclusive o Rod Maia acabou de entrar aqui, eu vou conversar com ele amanhã.
Eu vou encerrar essa live, a gente vai continuar a conversa, vou abrir outra agora. Então, o pessoal que não se inscreveu aí no História no Música Cristã no Brasil, se inscreve e a gente já vai continuar essa conversa fantástica aqui